Fala galera, tudo bem? Esse vídeo a gente vai ver como utilizar fórmulas de Excel aqui no Metabase, ou quase isso. Então vamos aqui em pergunta, eu vou selecionar uma tabela qualquer. O intuito desse vídeo é a gente dar uma explorada nessa função aqui de coluna customizada no Metabase. Então basicamente essa função deixa a gente criar uma coluna com base nas colunas já existentes da nossa tabela, beleza? E aí aqui, por que eu digo que a gente vai ver fórmulas de Excel? Porque aqui você pode digitar expressões que são muito parecidas com as fórmulas que a gente usa em Excel. E aí, ó, se você clicar aqui, ó, você tem um acesso à lista de expressões. Ó, você tem acesso à documentação total, né, das expressões, falando como que faz, tudo bonitinho. Mas você tem acesso à lista de expressões aqui também, ó, List of Expressions. E aí você tem uma lista de agregações e de funções que você pode utilizar naquele campo aqui, beleza? Então, galera, antes disso, vamos dar uma olhada no nosso dado para ver que tipo de coisa que a gente pode fazer aqui na nossa exploração. Então, essa é uma tabela de feedback, né? O cliente ele dá um feedback para o produto ou para a compra ali dele. Então, tem o ID da conta, o e-mail, a data que recebemos o feedback, a nota que ele deu de 1 a 5, qual que em que categoria essa nota tá. Então tá na categoria bom aqui tá na categoria médio e aqui tá na categoria ruim, beleza? E aí o cliente ele pode deixar um corpo aqui também do feedback, né? Ele pode deixar um feedback por escrito, beleza? Então, cara, vamos voltar lá no nosso editor. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Então, em termos de agregação, não vai ser muito útil para a gente. Por quê? Essas agregações vão ser mais úteis em outro vídeo quando a gente for falar de expressões personalizadas de métricas. Aqui a gente vai falar mais de coluna customizada. Então a gente vai mais aqui para a parte de baixo, na parte de funções, beleza? Então, cara, a gente pode começar, por exemplo, com um case. A gente pode dar uma olhadinha aqui o que o case faz. O case é uma condicional. Então, basicamente, você chama o case e você dá uma condição. Se essa condição for atingida, tem uma saída. Caso contrário, tem uma segunda saída. E aí você pode colocar diversas condições e a saída daquela condição. Condição e saída da condição. Condição e saída da condição. Então aqui, por exemplo, a gente pode criar uma coluna ahn, que vai ser, por exemplo, esse rating mapped, só que em português, né? Então a gente pode pôr aqui avaliação em português. Vou pôr coluna customizada, vou chamar de avaliação em PT. E ela vai ser o seguinte, eu vou chamar aqui o case, né? E aí quando você chama a função, ele já mostra aqui, ó, todo um passo a passo de como usar. Então, case, se a minha coluna rating mapped, aí você começa a digitar, ele já aparece aqui, né? For igual a good, então eu quero que a resposta, né, que a saída seja bom. Aí, caso a minha rating mapped seja igual average, eu quero que a minha saída seja média. E aí, cara, basicamente a gente vai colocando todos aqui. Se for poor, eu quero que seja ruim. E aí, cara, aqui ó, por último, qualquer outra que não seja good, average ou poor, a gente vai chamar de ainda não traduzida. Beleza? Só para a gente poder ter essa situação aqui. Então, depois que você terminar de fazer a sua lista de condição, resultado, a última é
a saída, né, o resultado que vai pegar todas as outras condições que não foram listadas. Então vamos ver como é que isso fica, né? Vou dar um visualizar. Olha aqui, ó. Então, ó, good a gente já traduziu para bom, average a gente traduziu para média, poor a gente traduziu para ruim. Só que below average a gente não traduziu, então ele fica como ainda não traduzida. Então a nossa coluna de avaliação em português está funcionando. Deixa eu ver, outra coisa que a gente pode usar aqui, esse contains também é muito interessante. Basicamente, se uma certa coluna contém um certo valor, né, isso vira verdadeiro. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada nessa expressão contains. Contains. Verifica se a string 1 contém a string 2 em seu interior. E aí ele vai dizer, vai voltar true, né? Vai voltar verdadeiro. Então, o que a gente pode verificar, né? Deixa eu abrir aquela tabela que a gente está utilizando aqui do lado, só para a gente ter ela sempre à mão. Então, o que a gente pode verificar? Bom, se aqui no e-mail, o e-mail contiver a palavra Gmail, @Gmail, eu sei que o provedor do e-mail dessa pessoa é o Google. Então, vamos só colocar isso aqui. Se o e-mail, account e-mail não, e-mail só. Se o e-mail possuir a string @Gmail, eu quero que ele retorne true. Ó, esperava expression, mas encontrei a função contains retornando booleano. Então aqui ele está retornando booleano. Como que a gente faz para resolver isso? Bom, basicamente a gente é obrigado a utilizar a função contains dentro de alguma outra função que vai retornar uma expressão, né? E não um valor true ou false. Então a gente pode utilizar o contains dentro de um case. Então, caso o e-mail contenha a string Gmail, então a gente vai chamar de Google e essa coluna vai ser o provedor de e-mail do cliente. Então, olha só, olha que legal. Provedor de e-mail do cliente também foi mapeado. E aí, só mais uma para a gente fechar. Deixa eu pegar uma bem diferentona aqui. Olha aqui, ó. É upper. Vamos dar uma olhada nessa upper. Ele retorna o texto em caixa alta, né, em maiúsculo. Então, se eu der upper e o nome da coluna, ele vai retornar o nome da coluna toda em maiúsculo. Olha que legal. Então, vamos implementar, né? Qual coluna seria legal a gente implementar isso? Vamos implementar no corpo do feedback, só para ver. Então, upper body. Show. Eu vou chamar de feedback em maiúsculo. Escrevi feedback errado. Feedback em maiúsculo. Show! E aqui eu coloquei o nome da coluna também em maiúsculo só para fazer uma graça. Mas vimos que funciona. Então, galera, basicamente, se você precisar de um pouco daquela flexibilidade que o Excel, que o Google Sheets dá, né? Da gente poder criar colunas, usar fórmulas, fazer manipulação das colunas que a gente já tem, esse é uma boa funcionalidade aqui dentro do Metabase, beleza? Então é isso. Fiquem próximos dessa lista aqui de expressões, né? Para caso você queira consultar. Então, como eu sempre digo, a documentação ela é o melhor amigo de quem está aprendendo a fazer qualquer coisa. Por mais que pareça
chato e pareça um documento muito difícil, né, de você se acostumar a consultar, ela é onde você vai encontrar o maior número de informações, beleza? Então valeu e até o próximo vídeo.